Timóteo, capítulo 3. Fica lá no finalzinho da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3. A palavra diz assim, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, e aí ele fala, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, apais e mães, ingratos, profanos, segue a lista, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, ou tendo aparência de caridade, ou em outras versões, aparência de amor, de humildade, mas negando a eficácia dela. Deixe. Você não leu comigo. Não leu comigo aí. Deixes a paz. Segue, por favor. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Sério. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Vai. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Se diz um amém por essa palavra pesada. De 2 em 2 anos, ou uma vez por ano, pelo menos, eu busco trazer essa palavra para a vida da igreja. Porque ela fala, e Paulo escrevendo a Timóteo, ele estabelece um retrato aqui. Um retrato sobre os últimos dias. Um retrato sobre o final dos tempos. E se essa mensagem é deixada na sua palavra, é para que a gente se lembre o tempo inteiro, para que a gente traga a memória o tempo inteiro, para que a gente não vacile, para que a gente não esqueça, para que não caia em esquecimento. E quando ele fala desse retrato, ele dá alguns endereços aqui. Ele descreve pessoas que eu e você, nós conhecemos. Essas pessoas, escritas nesse texto, não são pessoas que a gente conhece de longe, não são pessoas que a gente acompanha pela internet. Essas pessoas são pessoas que acompanhamos de perto. São os nossos vizinhos, são os nossos amigos de trabalho, são os nossos amigos de igreja, são os irmãos que caminhamos em fé. Essas pessoas descritas nesse texto, se a gente começar a traçar uma avaliação, eu e você nos enquadramos talvez em uma, em duas ou demais aplicações, adjetivos que Paulo direciona a Timóteo. É interessante que toda vez que eu falo de Timóteo, eu preciso recordar, né? Esse ano, ontem a gente estava conversando lá, e enquanto eu estava falando algumas coisas, me veio, sabe quando você começa a falar e vem um filme na tua mente, e você está falando, não sei se isso é só comigo, mas eu estou falando uma outra coisa, e dentro da mente está passando um filme relacionado a outras coisas, sabe? E a gente estava falando sobre. Isso acontece com vocês? O que é isso? Não sei o que é isso na psicologia. Essa é autismo? É, deve ser. Deve ser. Estava falando de uma coisa e lá atrás me veio
mas é mais como se estivesse passando um filme de quando a gente recebeu o ordenado pastoral, quando fomos ordenados. E aí, sabe quando passa flashback, não sei se vai falar todas as fases do teu ministério pastoral, as igrejas, os espaços que a gente teve, as pessoas boas que tivemos, as pessoas ruins que tivemos. Enquanto a gente conversava, eu fui lembrando de cada uma delas assim, foi um filme. E enquanto eu falava, veio esse texto, porque eu vejo a preocupação o tempo inteiro de Paulo com seu. Paulo fala assim: "Ah, meu filho na fé, Timóteo, meu filho na fé". E a gente vê a preocupação de Paulo descrevendo um cenário daquele tempo, um cenário aplicado para aquelas pessoas. E quando a gente lê essa palavra, a gente vê e a gente consegue entender o quanto essa palavra ela é atualizada, ela é atual. Porque o que Paulo está descrevendo de um cenário problemático da igreja para aquele tempo é o mesmo cenário que a gente tem a descrição para o tempo que vivemos. E talvez 60, 100 anos, e a gente chega a milhares, a 1000 anos, quando a gente fala sobre a formação da igreja. A gente vê o mesmo cenário de que, em geração, a gente tem o levante de homens e lideranças que se introduzem no meio da igreja e falam a respeito de coisas que a nossa carnalidade tem interesse de ouvir. E é por isso que eu comecei falando que essas pessoas são as pessoas que a gente convive. Essas pessoas somos nós. Haverá um tempo, e eu quero fazer de forma expositiva essa mensagem hoje, e lê comigo aí o primeiro versículo, deixa a tua Bíblia aberta. Na minha versão, sabe, porém, isso, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Serão tempos perigosos. E aí ele faz a descrição do porquê serão tempos perigosos. Do porquê a gente está falando de estar em perigo. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Então, antes dele falar da liderança, Paulo está falando das ovelhas da igreja. Conseguiu perceber? Antes de se falar da liderança da igreja, Paulo está falando de mim, Paulo está falando de você. Homens amantes de si mesmo. E o que ser amante de si mesmo nos leva, como reconhecer isso em nós? Como reconhecer que somos amantes de nós mesmos? E aí ele faz uma descrição disso. E ele fala a primeira coisa, avarentos. E aí a gente começa a traçar uma igreja que a gente percebe hoje. Porque a gente tem uma liderança que, em algum tempo, talvez tenha começado da forma certa, mas através de ter se escandalizado com pessoas, ter se frustrado com as ovelhas, ter se frustrado com os irmãos em Cristo, em algum momento saíram da rota, se afastaram da rota, e aí entenderam que as pessoas que são amantes de si mesmo têm interesse de ouvir o que lhes apraz, e aí começa a pregar o que lhes apraz, porque sabe que isso gera um retorno financeiro. E aí quebra a avareza com troca de promessas. Isso é longe para você? Isso está longe para você? A gente tem a instituição formada como igreja, em priori, trazendo as indulgências, onde você depositava a oferta. Isso é a história da igreja. Isso não faz menção ao catolicismo, isso faz menção à igreja cristã como um todo. Onde as pessoas depositavam as suas moedas, depositavam as suas ofertas, e em troca tinham a sua alma sendo retirada do purgatório, sendo levado para o paraíso. Isso não está longe, isso continua até agora. Foi uma forma que a igreja encontrou de se sustentar e sustentar as suas riquezas outrora. Quebrando assim a avareza, porque foi despertado o interesse. Esses homens fomos eu e você.
É difícil, aleluia, nesse negócio aqui. É, pastor? Presunçosos, orgulhosos, homens que não toleram correção. E a justificativa hoje, na igreja de hoje, é porque tem muitos pastores abusadores. Amém, irmão, tem mesmo. Estejam ligados neles, estejam atentos a eles. Mas estejam atentos também às desculpas que você dá, que a gente tem costume de dar, para não ser corrigido mediante a palavra de Deus, porque é mais fácil acomodar a Bíblia ao nosso estilo de vida. Qual é mais difícil? Agora eu confundi. É muito mais difícil adequar a nossa vida àquilo que a Bíblia quer nos ensinar. É muito mais difícil adequar a nossa vida àquilo que a Bíblia ela nos ensina, nos direciona para viver. E a gente começa a fazer adequações. Lembra? A gente falou sobre isso na vida cristã. A gente falou sobre isso na última aula. E nos tornamos pessoas orgulhosas. Homens e mulheres blasfemam. Tudo que vem, reclama. E a reclamação faz parte da nossa natureza. Mas a reclamação, em forma de destruição, destrói o caráter do outro, sem que o outro se dê a oportunidade de se conhecê-lo. Isso aqui é blasfêmia. Na pessoalidade. Agora você tem o pecado também da blasfêmia quando você fala com relação a Deus. Aquilo que você desejava que Deus fosse como o reizinho, que cumprisse a vontade do príncipe. Não é assim? Príncipe, princesa. Aí vem Paulo e fala assim, Timóteo, é miserável, tá? É miserável. O endereço é miséria. Irreconciliáveis. Esse é o endereço de Paulo dá. E aí ele traz uma palavra aqui que vira a chave de muita gente. Desobediente a quem? A quem? A pais e a mães. Isso aqui eu poderia falar por horas. O que a desobediência a pais e mães gera? Percebe que há um endereço aqui? Quem são amantes de si mesmo? Homens e mulheres desobedientes. Presta atenção, isso aqui é importante. Se não fosse importante, não estaria aqui. Homens e mulheres desobedientes a pais e mães. Existe um fundamento maravilhoso nessa obediência. Existe um fundamento maravilhoso sobre isso. Porque pais e mães bíblicos geram e precisam gerar filhos bíblicos. Amém? Amém? Agora, se existem pais e mães bíblicos que têm o interesse em gerar filhos bíblicos que desprezam a Bíblia, desprezam a vida, o que será deles? E aí a Bíblia diz: homens, amantes de si mesmo. Percebe que tudo volta para o início? Todas as características retornam para o início? Homens amantes de si mesmo. E aí ele traz uma palavrinha que vem logo após esse desobediente. Porque uma pessoa desobediente revela um traço de personalidade que é muito difícil de ser quebrado. Sabe o que é? Ingratidão. Tá logo aí. Depois. Cadê? Ingratos. Tempos difíceis. Porque
Estão sendo gerados filhos e filhas que são desobedientes a pais e mães. E por isso se revela ao quê, gente? Ao quê? Alguém? A ingratidão. E uma pessoa ingrata, ela não é ingrata somente na família. Afinal, uma pessoa que é ingrata na família, ela consegue ser ingrata em qualquer esfera da vida. E quando a gente se torna ingrato, não só a família, mas em qualquer outra esfera da vida, automaticamente isso revela o nosso coração de ingratidão correlacionado a Deus. Não é só sobre pessoas o contato aqui. O contato da primazia é revelado com relação ao que Deus espera, ao que Deus anseia. Profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Presta atenção nisso aqui. São pessoas irreconciliáveis. Aí vem o pregador do amor somente, e ele fala: não, mas o amor é para todos, Deus é para todos. E como é que vem Paulo e fala que existem pessoas irreconciliáveis? Isso é Bíblia, amém ou não amém? Falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigo daqueles que são bons. Tem uma versão que fala assim: haverá um tempo em que esses homens vão ter comichão nos ouvidos. Paulo fala isso a Timóteo: comichão nos ouvidos. E reflete exatamente sobre o que a igreja está vivendo. Um tempo de bonança. E essa semana, como eu tenho meditado sobre isso, sobre sal e água. Ter sal para salgar e água para saciar a sede dos sedentos. Tenho falado muito sobre isso nas oportunidades que tenho. Interessante quanto Jesus ele fala isso para a gente dar endereço para como a gente viver como igreja. Ah, você precisa ser sal, você precisa ser luz. Mas há um tempo que talvez a gente esteja vivendo que tem tanto sal disponível, que a sede aumentou e que a gente tem depósitos para matar a nossa sede, matar a nossa sede, que se tornou normal, que se tornou comum. Se tornou comum na igreja. A gente estava falando lá no trabalho esses dias que tá difícil. A galera que não é da vida cristã, estava conversando com um jovem, ele falou assim: cara, tá complicado. Eu tenho voltado aí para as baladas e tá cada vez mais difícil, tá cada vez mais complicado. Porque a galera vai sábado e o que a gente chegou lá no denominador número comum é que a galera vai sábado para noitada e domingo à noite, onde é que você acha que eles estão? Hã? Na igreja. Sabe por quê? O dinheiro que tinha que ser gasto foi gasto na noite anterior, e aí tá todo mundo duro. E sabe o que todo mundo faz quando tá duro? Vai para a igreja. E na igreja sai para os encontros sociais. E aí tem um refrigério para a alma, para que viva mais uma semana debaixo de uma vida de pecado. Haverá um tempo onde as pessoas terão comichões no ouvido, mas serão irreconciliáveis. Faltou dinheiro, eu vou para a igreja porque lá eu encontro a menininha bonitinha. Lá eu encontro um menininho bonitinho. E melhor, eu não preciso pagar para entrar na balada, tá de graça. Aí ele tava falando assim, enquanto eu pago R$ 10 para entrar na balada em Búzios, na igreja, eu tenho bala de graça na entrada. Esse é o tempo que a gente está vivendo. Esses são os amantes de si mesmo.
Talvez no teu coração você tenha vindo até aqui nessa manhã. Meu Deus, mais um dia, mais um domingo. Fala assim, ó, amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Tem muita informação, tem muita igreja. E sabe o que que isso fez? Saciou nossa sede. Saciou nossa sede a ponto da gente se conformar que seja em casa ou seja em algum templo físico, a gente tem água para beber. E isso gerou na nossa vida, sabe o quê? A escassez de procura por águas limpas. Isso gerou em nós a conformidade, porque em qualquer esquina a gente tem água para beber, não importa qual seja. E vem a ciência e explica para a gente que a única água que deve ser bebida é como? Qual é a descrição? São três, né? Hã? Incolor, alguém mais? Insípida e o quê? Inodora. Se a ciência aponta isso para o nosso autocuidado, que dirá a Bíblia? Ah, eu estou com sede hoje, eu vou beber da primeira água que se apresentar. Isso se tornou a nossa vida espiritual. Eu bebo de qualquer água, principalmente daquelas que saciam o meu ego. Ai, Deus. Hã? E aí eu faço o quê? Da igreja, o que a gente tem percebido, o rodízio. Hoje eu estou afim de comer pizza, eu vou na pizzaria. Hoje eu estou afim de comer carne, aleluia, eu vou na churrascaria. E na churrascaria, o que, que eles fazem para que você consuma mais? Eles jogam mais sal. É assim na igreja. O sal real despojado sobre o povo deveria ser a palavra de arrependimento, de que Jesus ama, de que Jesus veio, morreu, foi crucificado por você, e que tudo que Deus poderia fazer já foi feito através do madeiro. E o que vier, meu irmão, na vida com Cristo é lucro, amém ou não amém? Mas não, se deposita mais sal para que você tenha mais sede de aprender sobre como lidar com pessoas, de aprender sobre. Eu não estou falando que é errado, não. Amém ou não amém? Você aprender a lidar com pessoas, a lidar sobre pessoas. Isso não é errado, não. Mas o que a igreja deveria estar preocupada em saciar a sede de sedentos, de pessoas que têm sede, é de pessoas que se interessam de como transicionar a sua vida mundana para a vida cristã. Porque dói não ser orgulhoso a tal ponto de olhar para essas palavras e enxergar que dentro de nós ainda queima alguns resquícios daquilo que éramos antes da vida com Cristo. E se essa palavra não gera sede em você de uma água que realmente precisa ser bebida, alguns conceitos precisam ser revistos na sua vida, revisados. Porque senão nos tornamos blasfemos, nos tornamos pessoas irreconciliáveis. Esse é o perigo da vida que vivemos nesse fim dos tempos. Agora, se você identifica isso em alguém, Paulo ele dá um recado maravilhoso, porque essas pessoas aqui, essas pessoas, elas não estão fora da igreja. Essas pessoas estão dentro da igreja. Eu não estou falando de exclusão, amém ou não amém? Mas você que me conhece como pastor, você que conhece a vida do teu pastor, você sabe como eu sou. Eu sigo exatamente as palavras que a Bíblia nos ensina. Dessas pessoas, o que, que a Bíblia fala? O que Paulo fala para Timóteo aí? Hein, Rian? O que Paulo fala para Timóteo? Tem um endereço para a gente fazer com essas pessoas. Escute isso aqui. Deixe a paz. Deixe a paz. Timóteo, corre deles. Timóteo, corre deles.
Porque você corre o perigo de andar e aquilo que você achava que não era normal passar a se tornar natural. Aquilo que você entendia que biblicamente era errado, de tanto você conviver, pode ser que num período que você não identifique qual, você acha que aquilo que era errado não é mais tão errado assim. Afasta-te. E aí ele fala que esses mesmos homens aqui, ele fala a quem esses homens gostam de ouvir, a quem essas mulheres elas gostam de ouvir. Presta atenção aqui, ó. Ó, versículo 6. Porque dele fazem parte os que amam, os que andam, os que entram. Gente, estou precisando de óculos. Sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Esses sempre aprendem aqui, no original, seria sempre aprendem daquilo que estão interessadas em escutar. É por isso que elas nunca aprendem. E quando Paulo fala no sexo feminino aqui, é necessário a gente traçar um parênteses, porque talvez você seja homem e esteja aí sentado, você fala assim, tá vendo? É só a mulher que é enganada. Não, não. Existe um homem emocional também. Paulo está falando, em toda a sua sabedoria, sobre o que deveria ser o homem e o que deveria ser a mulher. Amém? Sobre a mulher que deve ser regida pela emoção, pelos sentimentos, e o homem que deveria ser movido pela razão, pela lógica. Amém ou não amém até aí? Então, esse endereço aqui não é só para mulheres. Esse endereço aqui é também para nós, homens. Que talvez em algum período da nossa vida, ou talvez o que você está vivendo agora, o teu interesse seja de procurar outras igrejas que alimentam aquilo que você quer que seja alimentado. E que você tem facilidade de viver. Que é a negação da espiritualidade e a afirmação daquilo que você tem desejos. E é por isso que se fala que estão sempre aprendendo, mas negam a eficácia de quê? Sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Nunca se conhece a verdade. Porque tudo que o coração deseja ouvir é sobre mentiras. Nunca se chega ao conhecimento da verdade, porque tudo que a mente cauterizada está interessada em viver e aprender é sobre mentiras. Porque viver um mundo de mentiras é muito mais fácil, sim ou não? Amém ou não amém? Hã? É muito mais fácil viver no mundo de mentiras. Quando a gente precisa fazer alguma crítica para alguém, aí quando fulano te pergunta alguma coisa, fulano, você acha que eu tô barrigudinho? Nada. Não é mais fácil falar? Camarada tá com 30 quilos de barriga. Aí é mais fácil falar assim, nada, que isso? Você tá bem. Ele sabe que ele tá barrigudo. A mulher dele sabe que ele tá barrigudo. O cara que ele tá perguntando sabe que ele tá barrigudo. Mas é difícil para a gente falar que ele tá barrigudo, porque a gente está acostumado a viver num tempo de mentiras. Acordo de manhã. Ah, minha esposa é maravilhosa para falar isso. Ela vem me dar um beijo, eu falo assim, amor, eu estou com mau hálito. Sabe o que minha esposa fala? Hã? Não, meu amor, você não está com mau hálito. Eu nem escorreguei. Isso é muito amor. Aleluia. É mais fácil. Agora imagina, acordar, talvez a Vitória acorde dessa forma. Está com bafão. Verdade. Eu estou falando de verdades serem ditas sem amor. Eu estou falando essas verdades aqui, a gente nega essas verdades ditas com amor. É mais fácil viver num mundo de mentira. Lembra desse desenho? Fantástico Mundo de Bob? Alguém lembra disso? Lembra? Tu viu isso? Tu não viste, não? É? Fantástico Mundo de Bob.
Era um garotinho que, dentro da sua vida, ele vivia no mundo da imaginação. Dentro das suas precariedades, ele vivia num mundo de luz. Esses somos nós. A gente quer aprender, mas o tempo inteiro a gente nega a verdade. Porque a verdade sempre vai ser contraditório àquilo que as nossas necessidades afloram para a gente viver. Está falando de liderança. Então, assim, ó, esses homens de mentes corruptas reprovam quanto à fé. E aí é uma promessa aqui para Timóteo. Timóteo, esses homens, essas mulheres, eles não irão avante. Que a sua loucura será manifesta a todos os homens, assim como eles também. E aí, se você continuar lendo aqui, você vai ver que Paulo está muito preocupado com Timóteo, porque há acusações infundadas, há mentiras levantadas, há calúnias levantadas. E aí Paulo fala assim: você sabe que tudo isso eu já sofri, tudo isso eu já vivi, e eu sigo. E Paulo é muito feliz quando fala assim: eu sigo para o alvo, Timóteo. Eu sigo vivendo na fé em Cristo Jesus. Então, Timóteo, não se limita a isso, não. Segue vivendo uma vida na sã doutrina. E Paulo ele é muito claro, ele fala assim, no modo de viver, lá no versículo 10, ó, tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, o meu modo de viver, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, a minha caridade, o meu amor, a minha paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram na Antioquia, em Icônico, em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor, de todas elas, Ele me livrou. Nesses tempos difíceis, a gente vai se deparar com a nossa identidade sendo relatada aqui nos últimos tempos. E Paulo traz uma receita da cura. É que mesmo diante de todo esse cenário, quando voltamos o nosso coração para Deus e o nosso coração nos traz em Deus sentido de propósito de vida, a escassez de sentimento, a escassez da emoção, ela cai por terra porque nós estamos super abundantes, vivendo super abundantemente daquilo que Deus quer que a gente viva. Em graça, de fé em fé, prosseguindo no conhecimento, seguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. E por conta disso, de tudo, assim como Deus deu livramento a Paulo, de tudo, e em tudo, Deus também tem promessa de livramento para a minha vida e para a sua vida. Agora, o que a gente precisa para a gente viver? Pastor, você falou, e qual é a reflexão para a minha semana? Eu preciso enxergar dentro desse texto o que é que queima dentro da minha carnalidade, o que precisa sair, precisa ser quebrado, porque eu preciso romper, eu preciso consertar, para viver uma vida digna, não só diante da sociedade, mas para viver uma vida digna segundo aquilo que eu conheço. E aí você pode falar assim, mas eu não declaro a minha cristandade. Mas se você conhece a Cristo, se você teve um entendimento em algum tempo da sua vida do que ele fez e do que ele faz por você, como dizer que o conhece sem ter um coração voltado para viver? Como ser grato a ele se você diz que conhece, mas o que exala da sua boca é ingratidão? A gente precisa se avaliar, porque todos esses homens, talvez juntos, estejam dentro de nós. E a palavra de Deus vem nesse domingo de manhã, nessa manhã dominical, para constranger o meu coração e para impulsionar você a querer mudar de caminho.
É bom demais, né? Quando a gente ora e a gente tem a oração respondida. Amém ou não amém? Hein? É bom demais pedir uma porta aberta e Deus vai lá e abre. Amém ou não amém? Mas agora, imagina, segundo os olhos de Deus, ver o pecador tomando uma rota de santidade. Vamos nos colocar de pé. Talvez. Fico com as palavras de Paulo que dizem: mas os homens maus e sedutores irão de mal para pior. Versículo 13, tá? Se tiver dúvida do que, talvez você pense que eu estou falando, mas é Bíblia. Mas os homens maus e sedutores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e que foste assegurado, sabendo de quem as tem aprendido, e que, desde criança, sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer sábio para o quê? Para salvação. Pela fé que há em Cristo Jesus. Ele completa assim, que a gente falou de águas aqui, toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, preste atenção nisso aqui, seja perfeito e, e perfeitamente instruído para toda boa obra de Deus. E você diz amém por isso. Essa é a manhã. E Deus nos trouxe até aqui, para que fôssemos instruídos, aperfeiçoados para a boa obra que Cristo quer que a gente cumpra. Talvez essa palavra tenha falado com o teu coração, tenha vindo direto a você, como veio ao meu. Em algumas coisas a gente precisa mudar. Para que o externo seja mudado, alterado, o nosso interior precisa mudar. Foi dito ontem, quem é bom em desculpas não é bom em nada. Esse é o momento. Essa aqui é a oportunidade que nós temos de debulhar o nosso coração diante de Deus. Debulhar, rasgar. Expor para Ele o que sentimos, as nossas vaidades, o nosso orgulho, a nossa desobediência, a nossa ingratidão. Voltarmos ao centro. E viver a boa, perfeita e agradável obra do Senhor. Para Ele. Pai, eis-nos aqui nessa manhã. Manhã que o Senhor nos dá essa oportunidade, Senhor, de voltar a essa palavra. E trazer a realidade, reavivar o nosso coração. Que o nosso coração, como a tua palavra diz, ele é enganoso. Nosso coração é enganoso. Nosso coração quer o tempo inteiro fazer com que a nossa mente, que os nossos ouvidos, eles se voltem para aquilo que a gente tem desejo de ouvir. Mas avaliando a tua palavra, avaliando o cenário do nosso coração, o que pode ser gerado em nós nessa manhã é um coração quebrantado que a gente sabe que o Senhor não rejeita e que gera em nós arrependimento. Por isso, Senhor, nos impulsiona essa semana a refletir sobre nós mesmos, sobre os problemas que nós causamos a nós mesmos, a não beber de qualquer água, que a sede gerada em nós seja uma sede genuína pela tua presença, que o sal que a gente se dispôs a ser seja um sal vindo da tua presença de verdade. E diga não só aquilo que as pessoas anseiam ouvir, mas digam
aquilo que as pessoas precisam ouvir, como a tua palavra veio aos nossos corações hoje. Fala que a gente precisa ouvir. Em nome de Jesus, Pai, transforma os nossos corações nessa semana. Dá-nos experiências disso, Pai, de contrastar, Senhor, com o caráter e a espiritualidade para onde os dois apontam, porque se não for para o mesmo caminho, está errado a vida cristã. Se o meu caráter não aponta para a minha fé, o que eu estou vivendo está errado. Nos ajuda, Senhor, a alicerçar o nosso caráter na fé da tua palavra, porque a tua fé, ela vivifica, a tua fé, ela nos traz cura, a tua fé, ela nos traz paz e gera algo que nenhum ser humano consegue compreender. A paz que excede toda a compreensão humana. É isso. Leva-nos em paz para a nossa casa. E que as tuas misericórdias nos persigam durante os nossos dias. Porque sem ela, somos consumidos, não só pelo mundo, mas pelos nossos próprios prazeres, pela nossa própria maldade. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Você diz um amém. O Senhor é bom. Senhor, sua mão se pode receber agora, com o amor de Deus, Pai. A graça salvadora de Jesus Cristo, Filho. As doces consolações do Espírito Santo, guarde vossos corações e mente. Hoje, para todos sempre. Deus te abençoe e vá em paz em nome do Senhor.